tarde, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo mais cedo hoje com vocês, porque hoje eu tenho que ir lá no mercado para comprar algumas coisas que estão faltando aqui em casa, sabe? Estão faltando mesmo, gente, tá? Já tá acabando o sabão de lavar vasilha. Algumas coisas já estão terminando, o arroz já tá acabando. Então, para evitar isso, né? Hoje era para ter pego mais uns exames. Na verdade, até dia 5 que a menina me pediu. Só que eu ansiosa para pegar mais exames, não pedi para pegarem para mim, deu dinheiro para lá buscar para mim, mas não sei, eu acho que não chegou ainda mais exames que o médico pediu, porque até o dia 12 eu tenho que voltar para me mostrar para o médico, o primeiro médico que eu fui, aqui de R$ 400, para levar os exames para ele ver. Gente, hoje tá bem quente, tá vendo? Tá bem quente, hoje tava assim, mais cedo tava um mormaço, não tava esse sol, mas agora Deus mandou sol, né? Ali, muito mato também, que eu não, né? Que eu tenho que capinar e não capino. Hoje eu tinha que ter lavado o banheiro, não lavei, mas eu vou lavar em nome de Jesus. Eu vou ter que ter força para lavar esse banheiro. Sabe quando você tá com aquele desânimo? O que é isso aqui? Eu tô com desânimo, parece? Então, pois é, mas eu tenho que lavar. Tem que passar um álcool ali, entendeu? Banheiro é uma coisa que tem sempre que estar lavando, porque um senta, outro senta, você sabe como é que é, né? Então tem que sempre estar lavando, pelo menos umas 2 vezes por semana, passar um álcool nele. Então vamos aqui ler rapidamente, espero que você esteja bem, espero que ninguém tenha magoado você, ninguém tenha falado palavras ofensivas, mas se falou, passa por cima, existem coisas piores na vida da gente. Eu vou falar para você, tá? Existem coisas que é falta de saúde. A falta de saúde traz falta de paz. E a falta de paz traz problemas de saúde, que a imunidade fica baixa e tudo, ó, vem. Entendeu? Infelizmente, né? Quando você tem falta de paz, quando alguém faz você perder, sabe? As estribeiras, você fica nervosa. Aí o que acontece? Diz o médico que a sua imunidade baixa, fica baixa, e aí as bactérias que estão dentro do organismo começam a matar o seu próprio organismo. Por isso que você tem que cuidar. Se alguém te magoou, se alguém falou palavras ofensivas com você, eu entrego todos os meus amigos, meus inimigos, meus perseguidores nas mãos de Deus, porque Deus conhece eles, Deus conhece o fraco deles, Deus conhece o que eles pensam, Deus conhece o que eles vão falar. Se eles falam por trás de mim, Deus sabe o que eles estão falando. Então, já que eu não sei nada da vida deles, Deus sabe de tudo. Antes mesmo de acontecer, eu entrego os meus amigos, meus inimigos, os meus perseguidores todos os dias. Gente, às vezes é 10 vezes por dia, 5 vezes por dia, estou entregando a Deus meus inimigos, meus amigos, meus inimigos, meus perseguidores nas mãos de Deus. E Deus nunca me deixa enganada, Ele me mostra quem é quem, entendeu? Eu até posso falar oi, porque na palavra de Deus fala que se você não perdoar aquela pessoa que você vê, você tem que perdoar para você ser perdoado. Então, assim, perdoar não quer dizer que eu vou na sua casa, que eu vou ser sua amiga, que eu vou bater papo com você, não. Perdoar é você perdoar dentro de você, dentro da sua alma. É você não ir na casa dessa pessoa mais, é você não ter aquele bate-papo com ela mais, mas é você continuar a sua vida com... Sabe por quê? Porque a falta de perdão, já aconteceu isso muitas vezes comigo, deixa a gente mal, deixa a gente doente, a falta de perdão. Você fica com aquela coisa na sua cabeça, fulano falou isso comigo, fulano fez isso comigo, fulano cometeu isso comigo. Gente, pode ter certeza, quando a gente coloca nas mãos de Deus, nossos inimigos, nossos amigos, nossos perseguidores, Deus faz na hora que Ele quer. E Ele faz que, se a pessoa te lesou de alguma forma, o que é lesar, Luciana? Se a pessoa deixou de pagar uma dívida com você, se a pessoa te cobrou a mais uma dívida, se a pessoa falou mal de você, se a pessoa fala mal de você, Deus está vendo tudo isso. Deus existe, gente. Deus não é o conto da carochinha. Esse céu aqui, gente, não é de mentira, não. Ele é de verdade. Essas nuvens são verdadeiras. Este céu, ele é verdadeiro, ele é de verdade. As nuvens são verdadeiras. Não tem como o ser humano ter feito essas coisas, não. Não tem como o ser humano fazer calor e fazer frio. Não tem como o ser humano fazer chover, fazer parar de chover.
Olha o que está acontecendo aí no Japão, gente. Terremoto no Japão, tsunami que estão esperando. O terremoto já matou pessoas, acho que mataram 43 pessoas lá no Japão, terremoto. Você acha? Eu tenho certeza que tem muito japonês, gente, que tem dinheiro que sai até pelo nariz. Que se abrir a casa deles, você acha que tem chinês, tem japonês que tem banco cheio de dinheiro, que o banco é dele. Mas nem por isso, gente. O Silvio Santos, quanto dinheiro deve ter o Silvio Santos? Muito dinheiro, está com 91 anos. Mas quando Deus quiser levar ele, Deus vai levar. Porque ele não vai ficar para semente por causa do dinheiro dele. Então, tudo nós entregamos nas mãos de Deus. Tudo depende de Deus. Deus, gente, a gente tem que entregar todos os dias. Nossos amigos, nossos inimigos, nossos perseguidores, confiar em Deus, confiar que Ele vai fazer justiça por nós, porque Deus é justiceiro. Deus fica irado, Deus mata, Deus dá vida, Deus faz a pessoa ficar doente, Deus recupera a pessoa da doença. Basta você confiar em Deus, basta você lutar. Basta você, eu andava no mau caminho, andava pecando, eu vou parar de pecar. Eu vou começar a querer parar de pecar. Eu vou começar a orar mais a Deus, a glorificar mais a Deus. Eu vou parar de fazer coisas que Deus fica triste comigo, que é o pecado. Deus fica triste comigo quando eu cometo o pecado. Então eu vou fazer de tudo para me parar com isso, com os meus desejos, porque a gente peca pensando, gente. A gente peca sem falar, a gente peca pensando, a gente já peca. Então nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, nós temos que ter cuidado com a nossa boca, com a nossa língua, que na Bíblia fala muito da língua. Pode olhar no Google aí, gente, versículo sobre a língua, que fala que a língua, ela tem o poder da morte e da vida. Então vamos tomar cuidado, nada de ficar ostentando, nada de achar que você é bilionário, trilionário, que não vai morrer, que não vai adoecer, que isso daí é mentira, entendeu? Então vamos aqui conhecer mais de Deus, saber do poder que Deus tem, que Deus, Ele é o único Deus verdadeiro que existe, Deus Jeová, Deus Javé, o Pai de Jesus. E Jesus é o nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está ali advogando por nós, Ele está intercedendo por nós diante do Pai dele, que é Jeová, que é Javé, que é Deus, que não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide, nem com o Filho dele, Jesus Cristo. E Ele está ali, ó, em pé, Jesus Cristo. Parece até que eu tô vendo, gente, Deus sentado no trono dele, e Jesus Cristo em pé, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, só esperando na hora de Deus falar assim: vai meu filho, vai meu filho. Nós vimos aqui, gente, nós estamos vendo, porque Deus que fez a terra, Ele, o Pai de Jesus, é Deus do povo israelita, israelense. Esse povo que está tendo guerra lá no país, em Jerusalém, Israel, que estão guerreando, gente. Quantas guerras estão vindo? Hoje eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, mas um noticiário falou que um ditador coreano, que ele é muito perigoso, ele está falando que ele não está, tipo assim, não está descartado guerra entre eles e os Estados Unidos. Para pensar. Para pensar. A Europa entra no meio. Guerra. Então, Deus é que permite essas guerras. Deus é que permite cessar as guerras. E vocês sabem que Deus é Deus do povo de Israel. Mas Deus viu que o povo de Israel, eles não cultuavam ele, pecavam contra ele, faziam coisas que não gostavam. Então Deus permitiu, que nós vimos ontem, que os estrangeiros, que os gentios, nós estrangeiros, cultuasse ele de todo o coração. E é isso que devemos fazer. Cultuar a Deus de todo o coração. Porque se eu cultuar a Deus eu não vou morrer? Não, você vai morrer, nós vamos morrer. Não tem esse negócio não. Vai acontecer. Só que se você cultuar a Deus, se você pedir perdão a Deus, se você se arrepender de coração dos seus maus caminhos, se você honrar sua mamãe, honrar seu papai, se você for uma pessoa boa de coração, se você fizer tudo conforme a vontade de Deus, o que acontece? Deus, Ele faz com que você tenha paz. Faz com que você tenha paz. Entendeu? Perder saúde, gente. Vários reis ficaram doentes, vários reis ficaram doentes. Deus cura sim, Deus cura quando Ele quer, quando a gente se humilha diante dEle, quando a gente começa a fazer coisas que agradam o coração dEle. Ele cura sim,
Ele cura sim, quando você acredita nele, quando você tem fé nele, quando você agrada o coração de Deus e se humilha diante dele. Então vamos aqui, nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 7, né? Ontem nós lemos 2 Crônicas, capítulo 6. Eu vou assim só terminar para começar o capítulo 7, para a gente não se perder, né? Para a gente ter uma continuação. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 40. Agora, ó meu Deus, por favor, disse o rei Salomão, filho do rei Davi com Batseba, que os teus olhos estejam abertos e que os teus ouvidos estejam atentos à oração feita neste lugar. Feita onde? Na casa aonde Deus deu a arquitetura, todos os objetos, deu uma visão para o rei Davi, papai do rei Salomão, para fazer uma casa com o nome de Deus, para ali fazer o quê? Os sacrifícios para Deus. Porque naquela época do Antigo Testamento não tinha Jesus. A gente hoje pede perdão em nome de Jesus. A gente pede a Jesus para pedir o papai dele, que é Deus. Mas só que antigamente não tinha Jesus não tinha vindo. Não, Jesus não tinha vindo ainda, mas aqui tinha que matar boi, tinha que matar carneiro, tinha que matar ovelha, tinha que matar pomba, tinha que matar rolinha, tinha que abrir a rolinha, tinha que tirar as carnes de dentro dela ali, as vísceras, botar fogo, aquela fumaça ali, a pessoa ia pedir perdão a Deus, a fumaça ia para o céu, era como um aroma agradável a Deus, aquela fumaça, ele sentia o cheiro daquela fumaça, sentia que o povo estava arrependido através disso. Hoje nós não precisamos mais disso, porque nós temos Jesus Cristo, que Deus Pai, o verdadeiro Deus que mora nas densas nuvens, assim como seu filho também está lá com ele faz com que a gente pedimos a oração a Deus, nós temos que pedir a Deus, o dono do céu, o verdadeiro Deus. Depois, quando terminar a oração, você vai falar assim, em nome de Jesus, porque Jesus vai lá pedir o Pai dele por nós. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Então você vai orar para Jesus, você vai orar para Deus, você vai orar para Deus, que é o dono desse céu, e lá embaixo, no final da sua oração, você vai falar assim, em nome de Jesus. E isso que eu estou ensinando. Vamos aqui. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 40. Agora, ó meu Deus, era a oração que o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, ele estava fazendo para Deus. Por favor, que os teus olhos, ó Deus, estejam abertos e que os teus ouvidos, Deus, estejam atentos à oração feita nesse lugar. Qual lugar? Na casa que tem o nome do verdadeiro Deus, aonde fazia sacrifícios para Deus. Versículo 41. E agora, ó Jeová Deus, sobe ao teu lugar de descanso. Aonde é o lugar de descanso de Deus? É aonde ele mora, né? Aonde a gente descansa? Nossa casinha. Deus descansa na casa dele, que é nas densas nuvens. Tu, ó Deus, e a arca do teu poder, que os teus sacerdotes, ó Deus, Jeová, estejam vestidos de salvação, e que os que são leais a ti, ó Deus, se alegrem por causa da tua bondade. Versículo 42, ó Jeová Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te do teu amor leal, rei Davi, ungido de Deus, que era o teu servo. Ele, quando falava não rejeite o teu ungido, é porque quem foi ungido foi o pai dele, o pai do rei Salomão. Quem era o pai do rei Salomão? O rei Davi. Agora capítulo 7, versículo 1. Assim que o rei Salomão acabou de orar, desceu fogo dos céus. Que Deus é esse, gente, que faz descer fogo dos céus? E consumiu a oferta queimada e os sacrifícios. E a glória de Jeová, de Javé, de Deus do exército, papai de Jesus, encheu aquela casa onde estava fazendo os sacrifícios e as ofertas a Deus. Versículo 2. Os sacerdotes não puderam entrar na casa de Jeová, de Javé, de Deus do exército, que tinha o nome dele, porque a glória de Deus tinha enchido a casa de Deus Jeová, Deus Javé, Deus exército, Pai de Jesus, o dono do céu. Versículo 3. E todo o povo de Israel, que é os israelitas, estava olhando quando o fogo desceu do céu e a glória de Deus Jeová, Deus Javé, Deus exército, papai de Jesus, ficou sobre a casa que tinha o nome de Deus. Então, o povo de Israel
se curvaram, se ajoelharam e se prostraram com o rosto por terra sobre o pavimento e agradeceram a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, o Papai de Jesus, o dono do céu. Pois ele é bom, Deus é bom, o amor de Deus é leal, o amor de Deus dura para sempre. No versículo 3, versículo 4. Então o rei Salomão e todo o povo de Israel ofereceram sacrifícios perante Jeová, na frente, perante. Versículo 5. O rei Salomão apresentou como sacrifício para Deus 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Assim, o rei Salomão e todo o povo de Israel inauguraram a casa que tem o nome do verdadeiro Deus. Versículo 6, aqui na terra, tá? Os sacerdotes estavam de pé nos seus postos, assim como os levitas, que são descendentes do sangue de Levi, que estavam com os instrumentos musicais usados para acompanhar os cânticos para Jeová, Javé, Deus Exército, Papai de Jesus, o dono do céu. O rei Davi, ungido de Deus, tinha feito esses instrumentos a fim de serem usados para agradecer a Deus, Jeová, Javé, Deus Exército, Papai de Jesus, pois o seu amor, o amor de Deus, é leal e dura para sempre. Na época em que o rei Davi, ungido de Deus, dava louvor junto com os levitas, porque Davi era levita também. E os sacerdotes tocavam altas trombetas de frente para os levitas, enquanto o povo de Israel, os israelitas, estavam de pé. Tinha que ficar de pé. Versículo 7. O rei Salomão santificou então o centro do pátio que ficava diante da casa de Deus, Jeová, Javé, Deus Exércitos, Pai de Jesus, dono do céu, pois teve de oferecer ali as ofertas queimadas e a gordura dos sacrifícios de participação em comum, porque o altar de cobre que o rei Salomão tinha feito não era grande o suficiente para conter os sacrifícios queimados, as ofertas de cereais e também a gordura para Deus. Versículo 8. Naquela ocasião, o rei Salomão realizou a festividade por 7 dias. Essa festividade, gente, ela tem que ser feita até os dias de hoje, enquanto estou viva. Mas não por mim, não por você, pelos israelitas. Não sei se eles continuam fazendo. Mas Deus falou que era por toda a eternidade. Então, né? Para sempre. Versículo 8. Naquela ocasião, o rei Salomão realizou a festividade por 7 dias. Essa festividade não era para eles, não, era para Deus. Era para Deus. Junto com todo o Israel, povo de Israel. Uma congregação muito grande que era o povo de Israel, vinda de um lugar chamado Lebo-Amate, até a torrente do rio do Egito, até a torrente do Egito. Versículo 9. E no 8º dia, eles realizaram uma assembleia solene. O que é assembleia solene? Tipo uma reunião. Depois de terem celebrado a inauguração do altar de Deus por 7 dias e a festividade por 7 dias. Versículo 10. Então, no 23º dia do 7º mês, o rei Salomão dispensou o povo de Israel, e eles, o povo de Israel, foram para suas casas alegres e com o coração muito contente, por causa da bondade que Jeová Deus, Javé, Deus do Exército, Pai de Jesus, dono do céu, das estrelas, do sol, do mar, da chuva, do vento, do oxigênio, havia demonstrado ao rei Davi, ungido de Deus, e também ao seu filho, rei Salomão, e a todo o povo de Israel. Versículo 11, que é o povo de Deus. Versículo 11. Assim, o rei Salomão terminou a casa do verdadeiro Deus, que é Jeová, Javé, Deus dos que mora nas densas nuvens, que é dono do sol, das estrelas. Ele terminou, né, a casa de Deus e a casa do rei dele, do rei Salomão. E foi bem sucedido em tudo que planejou fazer com respeito à casa do verdadeiro Deus e à sua própria casa, porque o rei também pediu a Deus para que ele pudesse fazer uma casa para ele também. Versículo 12. Ele que fez? Não, foi os servos. É um modo de falar. A Luciana fez isso aqui. Não foi eu que fiz essa madeira, ó. Não foi eu, mas, né, é o modo de falar aí. Todo mundo sabe que no rei Salomão não pegou lá
E começou a capinar, não, e nem era marceneiro, nem tinha essa sabedoria de marceneiro, acredito que não. O que que não fala? Fala que ele pediu, né, até para o rei de Tiro, Irão, para arrumar lá as pessoas que poderiam fazer de marcenaria. Versículo 12. Versículo 12. Então, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, papai de Jesus, apareceu ao rei Salomão de novo. Deus apareceu novamente para o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus. E durante a noite que ele apareceu e disse-lhe: Rei Salomão, sou eu, Deus, dono do céu, das estrelas, das nuvens. Rei Salomão, eu ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifícios, para vocês me pedirem perdão, para glorificar meu nome, para exaltar o meu nome. Versículo 13. Se eu, Deus, dono dos céus, fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que devorem a vegetação de todo o país de Jerusalém, e se eu, Deus, dono dos céus, enviar uma peste, doenças, contra o meu povo de Israel, versículo 14, então, se o meu povo de Israel, que leva o meu nome, se humilhar, orar, procurar a minha face e abandonar os seus maus caminhos, eu, Deus, dono dos céus, ouvirei desde os céus onde eu moro. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Versículo 15. Agora, os meus olhos estarão abertos. Os olhos de quem? Do verdadeiro Deus, dono do céu, das nuvens, das estrelas, do sol, do que faz esse sol aqui, ó, quente, do jeito que tá, que faz esfriar, que faz nevar, que faz parar de nevar, que faz chover, que faz parar de chover. Este é Deus verdadeiro. Este é Deus. Versículo 15. E agora, aos meus olhos, olhos de Deus, estarão abertos, e os meus ouvidos, ouvidos de Deus, estarão atentos à oração feita neste lugar, no lugar naquela casa que tem o nome de Deus, onde eles vão fazer os sacrifícios para Deus. Versículo 16. Eu, Deus, Pai de Jesus, dono do céu, das estrelas, do oxigênio, do vento, da neve, da chuva, eu que mando parar de chover, que eu que mando parar de nevar, eu que falo que dia que vai esfriar. Santifiquei esta casa que tem o meu nome, a fim de que o meu nome esteja nela, de modo permanente. O que é permanente? Para sempre. E os meus olhos, olhos de Deus, e o meu coração, coração de Deus, sempre estarão nessa casa. Essa casa é aonde, gente? Lá em Jerusalém. Versículo 17. Se você andar diante, rei Salomão, se você andar diante de mim, assim como andou o seu pai, rei Davi, fazendo tudo o que lhe ordenei fazer, se você, rei Salomão, obedecer aos meus decretos, obedecer às minhas decisões judiciais, versículo 18, então eu, Deus, Jeová, Javé, Deus Exércitos, Pai de Jesus, dono do céu, estarei ao trono, estabelecerei o trono do seu reinado, assim como fiz um pacto com o seu papai, o rei Davi, ungido de Deus, dizendo, sempre rei Davi, meu ungido, haverá um descendente seu. O que é descendente? É do mesmo sangue. Haverá sempre o descendente seu, rei Davi, do seu sangue, governando o meu povo, o povo de Israel. Versículo 19, mas se vocês, né, descendentes do rei Davi, do sangue do rei Davi, se desviarem e abandonarem os decretos e os mandamentos que eu, Deus, dono do céu, das estrelas, do sol, das nuvens, da chuva, do vento, da neve, mandar de parar de chover, mandar chover de novo, mandar o frio, mandar o calor, mandar as flores florescer. Coloquei diante, se vocês se desviarem e abandonarem os decretos e os mandamentos que coloquei diante de vocês, eu, verdadeiro Deus, e forem servir outros deuses, se vocês me abandonar, eu, Deus, dono do céu, das estrelas, do mar, de tudo que há na terra, do oxigênio, do sol, do vento, se você me abandonar e cultuar outros deuses, existem vários lugares tem outros deuses, tem Buda, tem vários outros deuses que você pode cultuar, que não é Deus, Pai de Jesus.
Você pode acreditar mais num Deus do que em Deus que mora no céu, entendeu? Você pode cultuar. Às vezes até o dinheiro, às vezes uma casa, às vezes uma amizade, às vezes um filho. Às vezes você cultua mais do que a Deus. Versículo 20, versículo 19. Mas se vocês se desviarem, povo de Israel, e abandonarem os decretos e os mandamentos que eu, Deus, coloquei diante de vocês, e forem servir outros deuses, e se curvarem diante de outros deuses, versículo 20, eu, Deus, que moro nas densas nuvens, arrancarei o povo de Israel da terra que lhes dei. Lançarei para longe da minha vista, da visão de Deus, esta casa que santifiquei para o meu nome. Ele falou que ia lançar a casa longe, hein? E farei, eu Deus, dessa casa alvo de desprezo e motivo de zombaria entre todos os povos, todas as nações. Versículo 21. E esta casa que tem o meu nome se tornará um montão de ruínas. Será que essa casa deve ter virado um montão de ruínas lá em Jerusalém, né? Não sei, depois vamos ver. Versículo 22. Versículo 21. E esta casa tornará um montão de ruínas. Todo aquele que passar por esta casa olhará espantado e perguntará: mas por que Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército fez isso a essa terra e a essa casa, hein? Versículo 22. Então responderão: foi porque os israelitas abandonaram a Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exércitos, o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que os tirou lá da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, curvaram-se diante de outros deuses e serviram a outros deuses. E é por isso que Deus trouxe sobre o povo de Israel toda esta calamidade. Com Deus não se brinca, né?